Advocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renaud e é com muito carinho que eu criei um projeto para vocês, um projeto gratuito e em respeito a vários familiares que têm entrado diariamente em contato comigo, perguntando sobre execução penal. As perguntas são as mais variadas possíveis. Doutora, em quanto tempo o meu filho vai progredir de regime? Doutora, as visitas, as saidinhas já acabaram não com a nova lei? Doutora, como é que eu faço para obter o livramento condicional? Eu acabei de ser condenado, estava aguardando o processo em liberdade. Quando que eu tenho que me entregar? É realmente expedido mandado de prisão ou eu vou ser intimado a me apresentar? Eu tenho recebido cada vez mais perguntas dessa natureza. E como eu utilizo a advocacia criminal para transformar a vida das pessoas, e eu acho que eu posso contribuir para vocês com os meus 25 anos de advocacia criminal, eu trouxe um projeto que são 5 aulas gratuitas aqui no YouTube para você. E eu vou te dar um norte. Você vai entender mais ou menos como funciona essa execução penal. Você vai saber onde ir, o que fazer, dicas práticas, sites, enfim. Vou trazer uma série de informações. Se você tiver paciência, você vai, ao final desse curso, desse mini curso, você vai ter uma noção introdutória sobre o tema e você vai conseguir ajudar não só o seu parente, como seu filho, né? Às vezes, muitas vezes são filhos, ou o seu cliente. Eu estou falando de um advogado que não tem muita experiência na área criminal. Então, essas 5 aulas têm uma duração mais ou menos de 20 minutos cada uma e é uma vez por semana, ok? Então, vamos começar? Eu vou trazer aqui um resuminho que eu preparei e também vou falando aqui com você e compartilhando as telas dos sites e etc. A primeira aula é o basicão, né? Por onde começar? Então, você vai ter que entender primeiro o que é uma execução penal. Será que você sabe o que é execução penal? Eu vou te explicar de forma muito objetiva. Você imagina que o Roberto, ele foi acusado da prática de um crime, ele passou por um processo criminal, ele passou por uma audiência, prestou um interrogatório, e no final o juiz vai ter que decidir se ele é culpado ou não, se ele cometeu ou não aquele crime. E se o juiz considerar que ele cometeu aquele crime, o que o juiz faz? Ele condena. Quando o juiz condena, ele vai em seguida dizer quanto tempo o Roberto vai cumprir pena, quanto tempo o Roberto vai ficar preso numa unidade prisional. Então, ele fixa a pena do Roberto pela prática daquele crime. E depois ele diz como que o Roberto vai iniciar o cumprimento da pena dele. Se vai ser no regime aberto, fechado, aberto. Os regimes, a gente vai começar a falar sobre isso mais na frente. Por hora, eu quero que você saiba que só tem 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. Ok? Então, vamos lá. O juiz determina isso na sentença. A execução penal, ela é justamente o quê? Cumprir aquela sentença que o juiz fixou. Então, o juiz colocou lá o tempo de pena para ser cumprido, como que vai ser feito. Então, execução penal é o cumprimento da pena, o cumprimento de todo o conteúdo que está na sentença condenatória. Isso é execução penal, ok? Bom, agora que você já sabe o que é execução penal, você precisa entender que não tem como pedir de regime, livramento condicional, saída temporária ou qualquer outro pedido em benefício do condenado se não existe um processo de execução penal. Porque as pessoas confundem. Aquele processo que gerou a condenação do seu parente é uma coisa. O processo que vai acompanhar o cumprimento da pena dele é outro. Então, quando ele é condenado e esgotam todos os recursos, o processo inicial ele é arquivado e tem que ser instaurado o processo de execução penal, o processo que vai acompanhar todo o cumprimento da pena do seu parente.
E lá o advogado poderá fazer os pedidos de progressão, de livramento e todos que ele achar necessários. Então, não existe caminho senão primeiro descobrir se já existe processo de execução penal contra o seu parente ou contra o seu cliente. Como que a gente vai fazer isso? Vou primeiro explicar para vocês que onde ficam esses processos, porque depende de cada estado. Eu estou falando, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, eu estou falando de VEP, Vara de Execução Penal. Então, todos os processos de condenados que cumprem pena no estado do Rio de Janeiro estão na Vara de Execução Penal. Essa VEP, ela fica no Fórum do Rio. E em outros estados, a gente tem a VEC, VEC, Vara de Execução Criminal. Então, também acontece isso em outros estados. Em São Paulo, por exemplo, os órgãos que acompanham a execução da pena são chamados de DECRIM e eles são divididos por regiões. Repara que as regras variam de acordo com o estado, tá? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, se eu quero saber onde está o processo de execução penal do meu filho, do meu cliente, né, se eu tenho sido preso, eu vou até a VEP, o Fórum do Rio. E assim vai, ok? Mas, graças à tecnologia, você não precisa mais se deslocar fisicamente para esses endereços. Você pode acessar as informações pela internet. Esses processos eles estão disponíveis pela internet. Vocês querem ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhando, né, a tela aqui. Vamos lá. Aqui nós estamos no CEU. Vocês estão vendo aqui a tela de um site. Esse site é do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mais conhecido como CEU. O endereço está aqui. Se você não conseguir ver agora, né, você coloca no Google SEEU e através do CEU você pode fazer uma consulta pública. Tá vendo aqui em azul? Você vai clicar na consulta pública e ele vai, e agora está pedindo para eu confirmar que eu sou humano. Ah, meu Deus. Vai abrir o site para vocês. Mas vamos lá. Desculpem aqui, mas eu vou entrar no site. Ok. Então, o que acontece? Desculpem aqui, pediu para consultar para ver se eu era humana. O meu computador. Enfim. Quando você clica em consulta pública, repara que abre consulta pública de processos. Aí aqui, gente, tem o nome da parte. Quem é o nome da parte? É o condenado, nome completo. O nome da mãe, o CPF, se tiver advogado, OAB, você coloca os dados que você tem. E aí você clica em pesquisar. Quando você clicar em pesquisar, você vai encontrar um número de processo de execução penal dessa pessoa condenada. Mas isso eu estou falando do Rio de Janeiro. Outros estados também estão no CEU, podem ser encontrados os processos nesse site, mas não são todos os estados. Quer ver um outro estado que não encontra? Eu vou mostrar para vocês. É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você estiver falando de um condenado em São Paulo, você não vai no CEU. Aqui você não vai encontrar. Você vai encontrar nesse site. Você vai botar lá no Google, Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. E aí você vai entrar aqui, ó, Consulta Processual Avançada. Abre essa tela, você coloca consulta de processos de primeiro grau e aqui tem
número de processo, mas se você botar nessa setinha, você vai fazer uma consulta pelo nome da parte. Você bota o nome do seu parente, do cliente, e veja, faça a pesquisa para ver o processo de execução penal que está no nome dele. Ok. Então, de cara, você já descobriu que existem sites onde você consegue muito bem o quê? Verificar se o teu cliente ou o teu parente está de fato numa processo já foi instaurado, ok? E o processo não foi encontrado no CEU. Imagina que o condenado não é de São Paulo, ele é de um outro estado. Vamos dar, por exemplo, estado qualquer. E aí você faz a pesquisa no CEU e não encontra o nome da pessoa. Aí você vai entrar no site do Tribunal de Justiça daquele estado. Se é o Tribunal de Justiça do estado de Raizinha, eu estou inventando aqui, você vai entrar no TJ Raizinha. Aí você vai fazer a mesma pesquisa que eu fiz com relação a São Paulo, você vai fazer nesse TJ. Então, assim, você já descobre o número do processo de execução. E você, com esse número, guarda, porque você vai conseguir acompanhar o andamento. Você não vai, você parente, não vai acessar todas as informações, todos os documentos, só o advogado que está acompanhando, está representando aquele condenado, que vai poder acessar tudo. Mas pelo menos você tem as informações básicas. Eu acho muito importante você acessar isso sim. Agora imagina o seguinte, imagina que você entrou no CEU, você entrou no site do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do outro tribunal e você não encontrou o processo de execução. Das duas, uma. Ou você não conseguiu fazer a pesquisa adequadamente, ou simplesmente o processo não foi instaurado ou não foi cadastrado. Nesse caso, eu recomendo fortemente que você procure um advogado para que esse advogado procure saber se existe de fato o processo de execução. Aqui no Rio é fácil. Se você não acha no sistema pela internet, você vai até a VEP, lembra que eu falei da Vara de Execução Penal? Você vai até o fórum, você dá o nome do condenado, você dá os dados dele, RG, CPF, dá o nome do pai, o nome da mãe, e lá na VEP, os serventuários, as pessoas que trabalham nessa vara de execução penal, elas vão dar para o advogado o número exato do processo de execução. Isso para quando você não consegue fazer a pesquisa pela internet, ok? Bom, vamos dar sequência então. Você já sabe o que é uma execução penal, você já sabe a importância de saber o que é um processo da instauração do processo de execução e você já entendeu, inclusive, como pesquisar, né, pela internet. Agora, você precisa entender como você faz, como é que esse processo de execução penal ele é instaurado na prática. Porque, veja bem, se você fez a pesquisa e não encontrou o processo, e o advogado também não encontrou, ele foi até o órgão lá de execução, não foi encontrado nenhum processo de execução penal. E o seu cliente ou seu parente está condenado. Então, ele já está preso lá. O que você vai fazer? Você tem que saber como instaura o processo de execução, para que o advogado possa forçar esse procedimento. Isso tem que ser feito. Isso vai depender muito da situação do condenado. Se o condenado aguardava o processo preso já, então, enquanto estava sendo julgado, ele já estava preso preventivamente, etc. O que vai acontecer? Esse processo de execução ele é instaurado já no primeiro momento em que ele é condenado. Independente dele estar recorrendo ou não, já é instaurado. Se não for instaurado, tem que ir até o juiz que o condenou e solicitar que seja enviada uma guia para a VEP ou para o juízo de execução e seja instaurado um processo de execução.
Repara que essa pessoa que está o tempo todo aguardando o julgamento presa, ela vai ter uma execução provisória. Já no primeiro momento em que ela for condenada, ainda que ela esteja fazendo recurso, ainda que aquela condenação não tenha sido definitiva, por isso que é condenação provisória, execução provisória, ela já tem o direito da instauração do processo de execução, porque os prazos vão começar a contar de progressão de regime, de tudo, né? Então, isso tem que acontecer. Agora, se a pessoa está solta e ela não tem ainda um processo de execução penal contra ela, isso é importante que ela tenha para ela pedir os benefícios, né? A gente tem que analisar duas situações. Essa pessoa, ela foi condenada no fechado ou no regime semiaberto? Se ela foi condenada no regime fechado e ela estava aguardando em liberdade, o juiz vai expedir o mandado de prisão, vai determinar que ela seja presa e só depois de presa é que é instaurado o processo de execução. Então, se a condenação tornou definitiva, ela vai ser presa. Entende? Agora, se o regime é semiaberto, não é assim. O juiz é obrigado a instaurar o processo de execução e aí depois o condenado é intimado pessoalmente para se apresentar para cumprir a pena. Se ele não faz isso dentro do prazo que o juiz dá para ele, o que acontece? Aí é expedido o mandado de prisão. Então, fiquem atentos, porque essas são as formas de instauração do processo de execução, ok? Uma coisa que você precisa saber, que é muito importante, é o seguinte: a pessoa, quando ela é presa para cumprir a pena, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que já vem acontecendo há muito tempo, ela é submetida a uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai perguntar para a pessoa, não se ela é inocente ou culpada, até porque ela já foi condenada, já tem uma pena. Ela foi presa para cumprir essa pena que já foi decidida. O juiz só vai analisar as condições da prisão. Se ela foi ameaçada, se ela teve maus tratos, se os direitos dela foram respeitados, se o mandado de prisão está dentro do prazo de validade, se está confeccionado da forma correta, isso tudo o juiz da audiência de custódia pode analisar. Aí você me pergunta, isso é realizado logo após a pessoa ser presa para cumprir a pena. E você vai querer saber onde a pessoa vai fazer a audiência de custódia e quando, e o horário, certo? Se for aqui no Rio de Janeiro, se você tiver um parente que foi condenado no Rio, ou um cliente que foi condenado no Rio de Janeiro, e você precisa saber onde, quando e o horário da audiência de custódia, eu vou te mostrar agora como você vai fazer isso. E é muito, muito fácil. Vamos lá. Eu vou entrar aqui novamente no outro site. Deixa eu ver se abre para vocês verem. Aqui, exatamente. É o site da OABRJ. Você vai pegar lá no Google e vai digitar OABRJ. Depois que abrir essa página aqui, você vai vir aqui no canto superior em prerrogativas, que está em vermelho. Você vai clicar prerrogativas, vai abrir esse retângulo e você vai para a pauta de audiências de custódia. E você vai clicar na pauta de audiências de custódia. Aqui você vai encontrar 3 locais diferentes, que são os locais no Rio de Janeiro, onde costumam ser realizadas as audiências de custódia. Mas em Benfica, tá? Então, eu tenho Benfica, Campos e Volta Redonda. Eu vou clicar aqui em Benfica. Veja bem, hoje eu estou gravando no dia 13 de junho, mas eu posso ver qualquer data aqui, tá? Mas vamos supor que eu queira saber se é hoje a audiência de custódia do meu parente. Tem várias salas em Benfica hoje, e aí eu vou clicar em cada uma delas. Aqui, hoje, nesse momento, eu vou clicar só na sala 1,
E aí, quando eu clico na sala 1, aparece uma pauta de audiência. E essa pauta, ela tem justamente o quê? Eu vou tirar aqui para não ficar expondo os presos, mas ela tem o horário, o nome do preso e o local exato onde vai ser realizada a audiência de custódia. As audiências de Benfica costumam ser realizadas na cadeia pública José Frederico Marques. Então é lá que você vai encontrar. Por que é importante, Roberta, eu saber onde vai ser a audiência de custódia? Porque muitas vezes aquela pessoa que vai cumprir pena, ela tem condições especiais. Às vezes ela tem problemas de saúde, às vezes ela tem filhos menores, às vezes há possibilidade de uma prisão domiciliar. Então, é importante levar essas informações para o advogado que vai fazer a audiência custódia ou o defensor público, ok? Então é muito importante. Outra importância aqui para vocês é que quando alguém é preso para cumprir pena e entra na unidade prisional, ele entra sem nada. Ele precisa de roupa, ele precisa, às vezes não sempre, né, de produtos de higiene, ele precisa de produtos de limpeza, alguns gostam também de alimentos, né, algum biscoito, alguma coisa. O Estado fornece alimento, mas às vezes um lanche, alguma coisa especial, né, enfim. Então, o que acontece? Quando ele entra na unidade, até tem ajuda entre os próprios presos, eles dividem entre eles. Mas o que eu sugiro você, que é parente de um preso? Que você vá até a unidade prisional, onde a pessoa foi levada, e na entrada vai ter um aviso com tudo que pode entrar dentro do presídio. Não é qualquer roupa, não é qualquer alimento, não é qualquer produto de higiene. Existem os produtos específicos e a forma como eles são armazenados. Então você tem que seguir a regra e tem uma data de entrega, que é a data do jumbo, ou a data da sucata, ou a data da custódia. Cada estado chama de uma maneira diferente. Então, quem faz isso é a família. Então, você precisa dessas informações. Às vezes, a data em que você vai entregar o remédio dele, que é com receita, é uma data diferente da data em que você vai entregar os produtos de higiene, etc. Cada unidade prisional possui regras específicas, então você tem que ir lá verificar os dias e saber tudo exatamente. Você tem uma segunda opção, que é você contratar um advogado para fazer esse contato com você. E eu recomendo muito, pelo menos no primeiro momento, porque quando o seu cliente, o seu parente entra no sistema prisional e você não tem contato, que você não pode ir lá e visitá-lo diretamente. Já vou explicar sobre isso. Então, é imprescindível que vá um advogado para conversar com ele, para saber como o seu parente está, para também dar essas informações para vocês. Saber exatamente o que vocês podem levar, como podem, que dia. Às vezes depende da cela, cada cela tem um dia específico para entrega de mercadorias, de produtos, entende? Então, é muito importante esse primeiro contato, ok? Ok. Agora, é claro que você também vai querer o quê? Visitar o seu preso, né? O seu parente que foi condenado. E para visitar aqueles que nunca ingressaram no sistema, que não conhecem nada disso, eu vou mostrar como que se faz para visitar, tá? Não é simples, mas é fácil de achar as informações. Então, aqui, vocês mesmos estão me vendo clicar no Detran. Eu estou entrando aqui no site do Detran, né? E aí eu vou botar assim, carteira SEAP. Olha só, carteira SEAP. E aí aqui eu entro no site e repara, deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver a mesma coisa que eu, Stal. Então, aqui vocês vão verificar o que é essa carteirinha, quem pode visitar o preso dentro da unidade, qual a documentação que tem que ser apresentada, qual o procedimento. Aqui tem todas as informações
para que você possa fazer essa carteira e ter acesso, visitá-lo periodicamente, né? Cada unidade prisional, de acordo com a cela, tem os dias e horários específicos, mas sem a carteira você não tem como visitar. Então, é muito importante que assim que seu parente seja preso para cumprir uma pena, você já providencie essa carteirinha e a família, inclusive os filhos, podem visitar também, tá? É até bom, né? Porque isso traz uma tranquilidade para o preso, ele se sente amado, né? Um momento tão difícil, enfim. E aí, deixa eu ver. Já expliquei para vocês, então, sobre essa questão da instauração do processo, do semiaberto. Já expliquei sobre a sentença. Eu acho que eu falei sobre, dessa primeira aula, eu trouxe aqui todas as noções introdutórias. Na segunda aula, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo que você aprenda a examinar o processo. A gente vai extrair alguns elementos importantes, alguns fatos importantes, e aí a gente já vai começar a falar de progressão de regime, de quanto tempo o preso vai ficar na unidade prisional, tudo de uma forma muito simples para que você compreenda. Qualquer dúvida que você tenha, fica muito à vontade para entrar em contato comigo aqui pelo site, né, pelo meu canal Vocação Política com Roberta Renault. Você pode entrar também pelo meu WhatsApp. Repito, vou deixar o WhatsApp nos comentários com o meu nome e aí eu vou ter um enorme prazer em te atender, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da primeira aula. Até semana que vem com a segunda aula e fica com Deus. Um forte e carinhoso abraço para você, ó. Tudo de bom. Bom? Tchau.